sexta-feira. A aula vai ser gravada, como todas as outras têm sido. Eu sou Potira Praz, vou estar juntamente com o Estevão Munhoz, hoje aqui fazendo o apoio aos professores, e o tema da aula é Territórios e Cestas de Bens. Nós temos de novo 2 convidados, que vão ter 25 minutos para fazer sua intervenção, e depois a gente entra numa sequência de questões, possivelmente 3 ou 4 blocos. Então, vocês podem ficar à vontade para ir trazendo os questionamentos à medida que vocês vão assistindo as falas, e a gente vai cuidando pelo chat, registrando para no final, então, fazer esse momento mais de diálogo. Nós temos hoje o professor Marcelo Champedronde, da Argentina, e o professor Ademir Casella. A gente vai começar com o professor Marcelo, que é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Nacional do Sul, na Argentina. Ele fez depois a sua pós-graduação na Universidade de Toulouse, na França, e doutorado em estudos rurais com menção em economia. Mais tarde fez um pós-doutorado no INRA, em Córcega, na França. Trabalha já há alguns anos no Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária, o INTA, na Argentina. É professor de mestrado no PLIDER, professor visitante do Departamento de Cátedra de Extensão Agronômica da UNS e professor da Southeast Provincial University, ou EPCO. E tem nos acompanhado no GEPAD também, acho que já faz uns 2 anos, né, Marcelo? E o nosso segundo convidado de hoje é o professor Ademir Casella, que é graduado em agronomia pela UFSC, fez o mestrado dele depois no CPDA, no Rio de Janeiro, né, na Universidade Federal Rural. Fez o doutorado em ordenamento territorial no Centro de Estudos Superiores de Aménagement, na França. É professor titular na pós-graduação em agroecossistemas da UFSC, em Santa Catarina. Integra o Laboratório de Estudos de Multifuncionalidade Agrícola do Território, o LEMAT, na UFSC. Integra também o Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura, o OPA, do Programa de Pós-Graduação das Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, CPDA, e também é membro do GEPAD. Então, eu vou imediatamente passar a palavra para o Marcelo. Quando tiver passado aproximadamente 20 minutos, Marcelo, eu te dou um aviso para você encerrando. Depois a gente passa diretamente para o Ademir e entra para o momento de questões. Então, vão ficando à vontade para trazer os questionamentos de vocês e qualquer dúvida também a gente vai estar atento ao chat. Boa aula a todos. Muy bien. ¿Se me escucha? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bien, bueno. Buenas tardes, noches para todos y todas. Ante todo y como siempre, muchísimas gracias esta vez a Katia y a Leticia por esta invitación. Y siempre es un placer participar, escuchar los debates, uno se queda pensando. Inclusive alguna provocación de hoy son productos de resultados de otros debates anteriores. Así que bueno, muchísimas gracias. Voy a comenzar. La orientación que preferí es la de compartir algunos conceptos y algunas experiencias y luego, bueno, dejar alguna duda o ver qué se puede debatir. Entre los conceptos, quizás los que ya me han escuchado, me conocen, espero que avance, ahí está. Un concepto que nos ayuda, o por lo menos a mí me ayuda a pensar, es que en el territorio hay un montón, muchísimos, infinitos recursos territoriales. ¿Y qué es un recurso territorial? Son aquellos elementos que podemos encontrar, reconocer y movilizar para lograr un objetivo común, un objetivo colectivo cuando pensamos a nivel territorial. Pero justamente el tema central en la valorización de recursos territoriales es cómo miramos ese territorio, desde dónde lo miramos, con qué subjetividad, y cómo aprendemos a mirar en cada objeto una oportunidad o un valor para
movilizar en pos de ese objetivo. Entonces, ¿qué es un valor territorial? Bueno, es la calificación positiva de ese recurso, que puede ser un producto, un servicio, un estilo de vida, lo que fuere, y que lo miramos con nuevos ojos, lo valoramos, y a partir de valorarlo, lo comunicamos en forma positiva y generamos una valoración de terceros, y ese proceso de intersubjetividades, de acordar valores positivos, es lo que llamamos un proceso de valorización. Y ese proceso de valorización se puede hacer a través de muchas maneras, casi infinitas, y lo que está en el centro es nuestra mirada, nuestra subjetividad. Entonces, esa valorización territorial, ese proceso colectivo que se orienta a identificar, resaltar los aspectos positivos de esos recursos territoriales, y no quiero tener una visión muy física, sino en un sentido muy amplio, estilos de vida, creencias, manifestaciones culturales que pueden ser productos, productos que se volvieron, o como las artesanías, que de ser prendas o instrumentos se volvieron artesanías de mercado, ¿no? Incluyendo la forma de lograr esos productos, toda la cultura de la cual proviene y la comunidad del territorio que lo origina. Bien, ¿por qué hablamos de integral entre comillas? Las subjetividades, hay una tendencia fuerte a tener una visión mercantilista de los recursos territoriales y de pensar que el desarrollo de ese territorio pasa por encontrar un espacio de puesta al mercado y que los ingresos que genera esa puesta al mercado y una distribución justa contribuye a ese desarrollo. Yo no comparto esa visión, sino que lo que comparto es que los aspectos económicos pueden ser parte de un proceso de valorización en la medida que la comunidad local se lo propone. Pero hay muchos aspectos a tener en cuenta que pueden ser los aspectos sociales, ambientales, culturales, identitarios o técnicos, y los institucionales, organizacionales los considero dentro de lo social, además de emparejar asimetrías, integrar, pero no partiría de una subjetividad de una teoría económica, sino que partiría de ver qué piensan y qué quieren esos actores locales, y en función de eso ver cuáles son las vías de evolución para el acompañamiento, y no está la interpretación de esos objetivos, no está desprovista de subjetividad de parte nuestra cuando los observamos, obviamente, ¿no? Pero bueno, tratar de que no sea, digamos, un enfoque o sociológico, o antropológico, o económico, o geográfico, sino que partamos de entender a esa comunidad y desde una visión lo más pluridisciplinaria posible. Algunos contextos de América Latina, porque muchas veces hemos incorporado teorías europeas, y nuestro contexto es absolutamente distinto. Nuestros contextos en plural, diría, ¿no? Hay territorios muy diversos. Por ejemplo, Río Grande do Sul es una región con una riqueza y una diversidad cultural y territorial enorme, ¿no? Entonces, mismo dentro de Porto Alegre tenemos una diversidad territorial enorme. Entonces, el contexto en el cual pensamos las valorizaciones y desde lo institucional el acompañamiento, porque tengo el sesgo de ser actor, un actor que teoriza o un teórico que actúa, nunca me queda muy claro, es que pertenecemos a contextos institucionales con una discontinuidad política muy fuerte, con cambios, creación y disolución de ministerios en cada gestión, por ejemplo, ¿no? Se disuelven los ministerios o se crea uno nuevo. Las burocracias, la corrupción, la impunidad son parte de la cultura que nosotros aceptamos como, digamos, frecuente, y que tenemos que tener en cuenta al pensar estos procesos o al considerarlos.
Y algo que es muy fuerte a lo largo de toda América Latina es que las culturas locales, sobre todo indígenas, criollas, afrodescendientes, tienden a ser desvalorizadas frente a otras. Pero muchas veces nosotros tenemos una desvalorización también de las culturas predominantes. Entonces, es muy difícil mantener un equilibrio y hacer valoraciones positivas de todo tipo de cultura y de todo tipo de población, porque si trabajamos con el territorio, no sé si está bueno fragmentar o trabajar solo con una parte. Esa es una de mis preguntas, ¿verdad? Y es cierto que, bueno, esto es un trabajo, una encuesta que hizo Gilberto Mascarena, el amigo, que participé yo también y otros colegas, que, bueno, las instituciones gubernamentales promueven predominantemente modelos productivos, extractivos y productivistas, porque es la forma de hacerse recursos económicos para sus políticas. En Argentina eso es evidente. No hay ningún gobierno que en los últimos 50 años no haya promovido una agricultura extractivista, ¿no? Y sobre todo en los últimos 20 años. Y tiene obviamente consecuencias que ya sabemos sobre los gustos y sobre los estilos de vida, ¿no? Y que benefician en mucho a agentes externos, sobre todo los grandes proveedores de insumos y los grandes exportadores, pero también las intermediaciones internas y sobre todo los sistemas políticos que están montados sobre estos sistemas económicos. Y otro tema a tener en cuenta, y que es muy fuerte, es que las reglas formales, la ley, no coincide con las reglas reales, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de diferenciar mediante sellos de calidad o formalización económica, muchas veces sectores que son informales, cuando la ley no se adapta, se vuelven muy frágiles porque se vuelven ilegales. Si se hacen visibles, son mucho más frágiles frente a los organismos de control. Obviamente las reglas reales están cambiando, pero hay mucha informalidad y muchas veces es una limitante, por lo menos yo lo vivo muy frecuentemente, como la principal limitante si uno quiere acceder en los aspectos comerciales, ¿no?, a una visibilización. Bien, yo voy a proponer 3 casos y territorios y culturas contrastantes para reflexionar un poco. El primero es en Colonia Carolla, es una ciudad fundada por inmigrantes del norte de Italia, ahí se ve un poco el panorama. Por ejemplo, esta avenida de plátanos, estos árboles, son uno de los patrimonios más valorados por la comunidad local. Y entre sus tradiciones, heredadas de esos inmigrantes de origen del Friuli, del norte de Italia, hay parte de esa arquitectura y un producto que en todo el país, si uno dice Colonia Carolla, este salame es el emblema. Tiene sus distintas formas, ustedes ven el tipo de población, bueno, el producto que es muy reconocido. Trabajamos en una época en talleres para la construcción de una indicación geográfica, se hicieron diversas investigaciones, promociones y demás. Se obtuvo una indicación geográfica muy poco utilizada hasta el día de hoy, pero hubo un montón de impactos territoriales positivos como se retomó, trabajamos mucho en los conflictos previos entre los actores locales y tratamos de que esos conflictos no bloquearan la acción colectiva, por lo cual se fueron generándose espacios de convergencia y se recreó esta fiesta que por muchos conflictos se había discontinuado hacia 20 o 30 años. Y otro de los impactos positivos fue que el Consejo Deliberante del municipio, todos los representantes de las fuerzas políticas, presentaron un proyecto que este proyecto se ampliara a otros productos. Entonces estamos trabajando en una marca colectiva para comunicar que algunos productos son tradicionales y otros que tienen una calidad específica, y agroecológicos, por otra parte, que van a ser visibles a través de esa marca colectiva. Bien, un caso distinto en los Andes seco, la Puna catamarqueña, ¿no? En esta región de Argentina, en el noroeste, un distrito, un municipio que se llama Villavil. En ese distrito, en la Puna, en el año 2008 se formó una red que se inició de trabajos del ProHuerta, del INTA,
con el municipio, ¿no? Ahí tienen el paisaje, ahí tienen el tipo de vivienda, el tipo de población descendiente de indígenas diaguitas y muchos criollos, con producciones predominantemente ganaderas, introducidas como la ovina o de camélidos locales. La captura de la vicuña, que se extrae, se esquila y se libera nuevamente, porque no pueden ser domesticadas, pero es una de las fibras más caras del mundo. Cuando vino el presidente Obama a Argentina, el presidente argentino le regaló un poncho hecho con este pelo de vicuña por una artesana de esta comunidad, ¿verdad? Entonces, las artesanías son algunos de los recursos territoriales y su forma de hacer y sus técnicas. Hubo mucho debate en qué es lo que no es típico, el trabajo sobre la producción de alimentos y la preservación de recursos genéticos locales. Se promovió el turismo, se hizo un museo viviente con gran dinamismo, se valoran estas especies criollas, ¿no? Estas festividades son ocasión también de, se aprovecha para hacer visitas, recibir turismos, yo lo he vivido, formar parte de la ceremonia, ¿no? Pero con respeto e integrándose y la comunidad gestionando esa afluencia de turistas, ¿no? Aquí tenemos los espacios de talleres con la gente, ¿no? Y la formación de esta red finalmente fue una forma de planificar conjuntamente y de ir evolucionando en la forma de valorizar. Primero a través de ferias de productos locales, valorizando las artesanías, después organizando un punto de venta de artesanías, luego armando una ruta del telar, y más recientemente, incentivo a la participación acción colectiva, respecto a las artesanías se armó cursos de capacitación que dan artesanas locales a turistas que pagan para aprender a tejer, ¿no? El trabajo en las escuelas sobre la buena alimentación, sobre el uso de las especies locales en la dieta, porque la escuela, una investigación que se hizo con FAO, mostró que las escuelas era el lugar por donde estaban entrando alimentos con muchas glucosas, harinas y las gaseosas, Coca-Cola, Fanta. Entonces se empezó a ver por qué la escuela era un vector de cambio de la alimentación, pero en el sentido contrario del que uno esperaría. La revalorización simbólica de las especies locales para que sean valoradas en la dieta local, ¿no? Las elaboraciones de comidas con las especies locales, talleres, ahí tienen la feria, donde la gente empezó a confrontar con gente, o sea, era gente que vivía muy aislada en la montaña, y las primeras veces que iba a una feria le costaba mucho comunicar. Entonces, también fue una forma de abrirse y de valorar y hacer valorar su cultura. La participación en fiestas, la valoración de las coplas y de manifestaciones culturales de la región, y, por ejemplo, esta cocinera local que participó en un Congreso Internacional de Chef, valorando y valorizando la cultura local. Bien, ahí tenemos todos, digamos, los impactos positivos, los logros, ¿no? Imagínense una tejedora local haciendo de maestra a un turista que viene a aprender a tejer. Todos primero trabajando en la autovaloración y luego en la valoración y en la valorización comercial y también en lo nutricional y en reforzar la autoestima. Por último, la región donde yo vivo aquí donde estoy marcando este puntito, en una ciudad que se llama Pihue, y mi región es muy distinta y tenemos actividades un poco diferentes, ¿no? Quizás son las imágenes que más identifican a la región o al país desde afuera, y quizás que también están asociados con antivalores, ¿no? Con la contaminación, con la concentración económica, la productividad, con todo lo que decía hoy, el impacto sobre los gustos, sobre la homogeneización de los alimentos. Hoy en día en Argentina, este hombre, si yo muestro esta foto en una zona urbana, donde la figura del productor agropecuario es utilizada políticamente en nuestra actualidad como un enemigo del pueblo, como un antipatria o como una burguesía terrateniente que aumenta el precio de los alimentos en contra de la población más desprotegida,
Bueno, este hombre puede ser visto como casi un enemigo público. Si muestro esta foto en el área rural, bueno, van a decir es una persona de nuestra región que cría ganado vacuno. Entonces, lo simbólico, la valoración y la valorización pasa también por momentos políticos, y yo me pregunto en qué medida nosotros como científicos proponemos, adherimos o potenciamos este tipo de subjetividades, o en qué medida contribuimos a rescatar los valores positivos de cada actividad y cultura. Esta es la cultura del asado, compartida con parte del territorio del sur de Brasil y Uruguay todo entero. Y la pregunta es si se pueden encontrar valores territoriales en el sector de los agronegocios, ¿no es cierto? Bueno, y después me pregunto también si lo que vimos antes eran agronegocios. Depende quién lo mira. Y depende quién lo considera. Y se los pregunto por lo siguiente. Por ejemplo, un colega mío que trabaja con la pequeña agricultura familiar me cuestiona porque en un proyecto que ahora les voy a presentar, yo creo que se puede trabajar, por ejemplo, Carne a Pasto, que es un proyecto que yo estoy animando en mi región. Es un proyecto de valorar y valorizar las carnes de sistemas pastoriles, porque entiendo que el sistema de feedlot tiene un impacto social, territorial y de salud pública muy negativo, y que las carnes a pasto tienen un impacto cultural, ambiental y de salud pública positivo. Ahora, cuando yo trabajo con productores que son grandes, mis colegas de la agricultura familiar me critican porque trabajo con la burguesía. Ahora, si en un territorio una persona es culpable por tener una explotación que a la escala nuestra parece grande, a la escala macro es pequeño, si yo tuviera esa subjetividad, yo no trabajaría con esa persona. Y esa persona, puntualmente, que tiene un pensamiento obviamente muy de derecha, que no cree en un montón de cosas y que me trata a mí de socialista, pero es la persona que permitió que este proyecto existiera, que fue el primero que facilitó 15 animales para una primer faena, para ir probando y testeando el mercado y valorizar estos productos. Si yo me quedo en la subjetividad de anti-burguesía, no hubiera tenido un diálogo y una colaboración en un proyecto de desarrollo local de alguien que a priori podría parecer un burgués. Entonces, me pregunto en qué medida nuestras subjetividades nos ayudan a integrar valores positivos de nuestro territorio en proyectos de desarrollo territorial. Marcelo, más 5 Sí. minutos. Bien, actividades nuevas. Estas son actividades de rescate y valorización de productos vinculados a culturas migrantes, no siempre valoradas y no siempre valorizadas. Hicimos trabajos en las escuelas de integración, de descubrir lo positivo de la diferencia cultural, ¿no? Entonces, a través de los alimentos, cómo somos herederos de muchas culturas y cómo la diversidad cultural es una riqueza, tratando de sobrellevar los prejuicios en torno a las culturas migrantes, ¿no? Y con escuelas de chicos más grandes, transmitiendo los saberes y transmitiendo el rescate de productos típicos locales, ¿no? La degustación con la comunidad, una forma de integrar la comunidad con la escuela. Entonces, en este sentido, no había un objetivo económico y era una valoración de la cultura, una valoración de la comunidad local y facilitar el diálogo entre miembros de la comunidad. A modo de conclusión, la valorización es el rescate, la atribución y comunicación de sentidos positivos de recursos territoriales, ¿no? Que es distinto al agregado de valor. Yo he escrito que para mí el agregado de valor es un concepto de extracción económica y un poco reduccionista, que tiene su contexto dentro de la valorización. Que debemos poner el acento en las personas, en las comunidades, no tanto en los objetos. Los objetos son mediadores en ese proceso. Que debemos partir de sus motivaciones, sus objetivos, su cosmovisión. Obviamente no es lo mismo trabajar en Colonia Carolla con descendiente de italiano que en La Puna
con descendientes de diaguitas o criollos, ¿no? Siempre partir de entender los conflictos, pero no venir a acentuarlos, ¿no? Sino tratar de que el territorio en su conjunto encuentre vías de convergencia. ¿De acuerdo? Que los objetivos sean acordados en forma colectiva a nivel local y que las estrategias sean construidas por los actores o con los actores locales. Y que los equipos que nos toca acompañar desarrollemos habilidades que articulan ciencias técnicas y ciencias sociales y que traten de confluir hacia la convergencia, ¿verdad? Muchísimas gracias. Vale, muitas graças, Marcelo. Obrigada pelas suas colocações. Qualquer questão, comentário, consideração que vocês tiverem sobre a parte do Marcelo, podem já colocando aqui no chat, que a gente vai registrando. E passo a palavra para o Casella, então, e poder também trazer a sua contribuição. Deixa eu primeiro compartilhar minha tela aqui. Estão vendo? Ótimo. Então, boa noite a todos. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Gostaria de agradecer especialmente às professoras Kátia Grisa, a professora Letícia, o Tira, o Estevão, o professor Sérgio, por terem me convidado para apresentar esse tema, que é um tema de pesquisa que eu venho conduzindo nos últimos 3 anos, o tema da cesta de bens e serviços territoriais. Uma saudação também para o Marcelo, sempre é um grande prazer, Marcelo, estar contigo, muito aprendizado a cada vez que te escuto. Bom, eu organizei minha apresentação em 4 partes. Primeiro vou falar um pouco sobre os antecedentes dessa pesquisa. Vou apresentar algumas categorias de análise do enfoque da cesta de bens e serviço territorial. O Marcelo já me facilitou bastante a vida, porque alguns conceitos são os mesmos que ele apresentou. Vou trazer também alguns resultados bastante preliminares das pesquisas, dos estudos de casos que nós estamos conduzindo aqui em Santa Catarina, que infelizmente o trabalho de campo foi paralisado com a pandemia. E, por fim, para fechar, algumas adaptações dessa noção da cesta de bens e serviços territoriais para o caso brasileiro, já que é uma concepção originalmente francesa. Bom, nós iniciamos uma colaboração com colegas franceses de Grenoble, meados dos anos 2000, onde o tema da cesta de bens estava começando a ser formulado pelo grupo de Grenoble. Em 2016, ou seja, 10 anos depois, nós então resolvemos elaborar um projeto de pesquisa formal, tivemos apoio aí do CNPq, FAPESC, e conseguimos envolver nesse projeto parcerias interinstitucionais importantes, como a IPAGRE, que é o órgão de pesquisa e assistência técnica, extensão rural aqui de Santa Catarina, 2 institutos federais, SEBRAE, UDESC, e alguns municípios que às vezes se interessam e participam das nossas discussões. E mais recentemente, então, temos essa colaboração com os colegas do GEPAD, e onde estamos tentando fazer uma certa aproximação entre o enfoque da cesta e dos mercados imersos, especialmente o professor Sérgio Schneider tem trabalhado. Então, por que adotar esse enfoque da cesta de bens, né, nas nossas pesquisas? Uma primeira observação que eu faria é por que fazer pesquisa sobre territórios justamente no momento que aqui no Brasil, pelo menos, esse tema praticamente saiu da agenda de políticas públicas. E a nossa intenção é justamente ver o que está acontecendo nos territórios nesse período, nesse momento de refluxo de políticas públicas, né? Mas que os territórios continuam existindo, os atores territoriais continuam atuando.
especificamente sobre a cesta, nos interessa porque esse modelo, esse enfoque tanto serve como modelo de análise para fazer pesquisa sobre o tema do desenvolvimento territorial sustentável, que é o que nós estamos fazendo agora, mas também ele serve como uma espécie de guia metodológico para os atores territoriais. Ou seja, juntando esses dois preceitos, é um enfoque que a gente considera bastante indicado para fazer pesquisação. E aqui eu já faço uma observação de que, se vocês me perguntarem depois no debate se nós estamos fazendo pesquisação, eu vou dizer que não estamos fazendo. Temos a intenção de fazer e estamos dando alguns passos nessa direção. No momento onde nós mais conseguimos avançar foi justamente estabelecer essa parceria com o órgão público aqui de extensão rural, e temos feito um diálogo muito estreito com as pessoas ligadas, né, colegas ligados com os serviços públicos de extensão rural. Uma observação que o Marcelo já mencionou e que para nós está bastante presente na nossa reflexão: o nosso grupo tem desde estudantes de iniciação científica até pesquisadores sênior, né, que já têm uma trajetória mais longa, é de que nós não temos um mero encantamento pelo tema da cesta de bem, né? A gente adota uma postura de estranhamento. Isso é uma lição que a professora Maria Nazaré nos deu nesse último livro que ela publicou, e a nossa intenção é ver o que nos serve, o que precisa ser adaptado e o que, em última análise, podemos, inclusive, rejeitar desse modelo, né? E seguimos a orientação também do Amartya Sen, né, de que não existe país modelo, mas nós podemos, sim, aprender com experiências exitosas, experiências que têm dado bons resultados. E isso, em especial para o desenvolvimento territorial, é muito relevante, porque essa concepção de desenvolvimento territorial, ela foi cunhada em ambientes muito particulares. Na Europa, né, Europa Ocidental, em territórios, em zonas onde você tem um elevadíssimo grau de empreendedorismo e concentração de micro e pequenas empresas, regiões que não têm uma desigualdade social nem de perto como a nossa, são estados que já lograram um bom grau de descentralização, se não ainda consolidado, mas a descentralização do Estado está bastante avançada. Já tem muita experiência acumulada, agentes de desenvolvimento que dominam, digamos assim, a arte da cooperação, de promover a cooperação entre os atores sociais, mas também na gestão de conflitos sociais, e também na arte de valorizar os recursos territoriais, que o Marcelo também já nos apresentou esse tema. Como que nós temos trabalhado com essa noção de recursos territoriais específicos de um território, né, e que nós consideramos ser uma das entradas chaves para o enfoque da cesta de bens e serviços territoriais? Então, aqui eu utilizo as palavras do professor Bernard Pequer, que é o pesquisador francês que está na origem dessa noção da cesta de bens, e ele nos dá essas duas pistas. Ele diz: olha, o recurso territorial específico é fazer o que os outros territórios não sabem ou não podem fazer, ou então fazer diferente e melhor do que esses territórios fazem. Nós poderíamos ficar horas aqui citando exemplos de recursos territoriais. Marcelo já deu alguns. Eu trago dois aqui para vocês e imagino que vocês teriam vários aí das suas próprias regiões. Aqui é o chamado, da onde se tira, digamos assim, o mel de melato. Recentemente saiu num Globo Rural, né, uma reportagem sobre esse mel, que resulta de uma simbiose de vários fatores que existem em territórios aqui do sul do Brasil. Primeiro, regiões frias, regiões onde existe essa árvore chamada bracatinga, que, por sua vez, é atacada por um inseto que se chama cochonilha,
que cria esses filamentos brancos que aparecem aqui nessa foto e que expele uma substância açucarada. No período de inverno, as abelhas apreciam muito essa substância, e o resultado é que, quando o apicultor sabe trabalhar com esse mel de inverno, digamos assim, sai um produto muito específico, de alto valor medicinal, e que tem um aceite cada vez maior internamente e externamente. Mas também um recurso territorial não necessariamente precisa ser um produto, pode ser da história, pode ser elementos da história. Aqui também é um território que nós estamos fazendo pesquisa, onde tem diversos sítios arqueológicos ligados a povos indígenas que viveram nessa região. Então, tem casas subterrâneas, tem os chamados danceiros, que não se encontra em qualquer região do estado e nem em outras regiões, e que poderia ser pensado como um potencial aí para desenvolver um museu de história natural ou outras formas de valorizar esse recurso territorial. Então, o conceito de cesta de bens e serviços territoriais seria essa ideia de articular ações mercantis e não mercantis entre atores territoriais, que podemos classificá-los em 3 categorias de atores: atores públicos, atores privados e atores associativos, seja do setor público, seja do setor privado, que se articulam com o propósito de criar uma oferta heterogênea ou composta, de preferência com recursos territoriais específicos. De preferência porque não necessariamente precisa ser só recursos territoriais específicos. Originalmente, essa noção ela se originou de estudos feitos em zonas rurais desfavorecidas na França, né? E para eles essas zonas são zonas com elevada altitude e normalmente regiões montanhosas, distante dos grandes centros urbanos. Sofreram, né? As regiões sofreram um grande êxodo rural no pós-guerra e são constituídos por pequenos municípios rurais, normalmente com baixa densidade populacional. Ou seja, regiões onde o impacto da agricultura produtivista ou foi inexistente ou foi muito menor do que regiões planas, onde é possível mecanizar. E a cesta de bens também ela é tributária dos sistemas agroalimentares localizados. Os pesquisadores que trabalham hoje com esse tema da cesta, antes faziam pesquisa sobre os CIAL. Então, nós podemos dizer que tem aí uma continuidade de estudos sobre esse enfoque, com a agregação de alguns elementos novos, né? Aqui é o estudo pioneiro feito nessa região de Baronnie, no sul da França, numa dessas regiões desfavorecidas, onde existe um produto de qualidade muito apreciado na região, que é um azeite de oliva, de oliveiras milenares. Alguns anos atrás, eles também conseguiram uma indicação geográfica para esse produto. E esse produto teve um potencial de puxar, digamos assim, o consumo de outros produtos desse território de menor reconhecimento nos mercados. O vinho local não é nenhum vinho de altíssima qualidade, mas ganhou um impulso em função da valorização desse azeite com uma tipicidade muito alta. O mesmo aconteceu com a lavanda, né, que é produzido em vastas regiões do sul da França, e na região ganhou uma importância particular, com óleos essenciais, com essências, também impulsionada pelo consumo do azeite de oliva. E, para coroar tudo isso, um patrimônio natural e arquitetônico muito bonito, que faz com que se tenha um turismo na região muito presente.
Os componentes da cesta, então, poderiam ser organizados em três grandes componentes. O primeiro, então, é a oferta de bens e serviços privados de qualidade. O segundo é a existência de cenários que podemos considerar como bens públicos de qualidade, que é a paisagem, o patrimônio histórico, arquitetônico, a cultura, a agrobiodiversidade, e um componente muito importante, a governança territorial. E essa governança que integre aquelas três categorias de atores sociais que eu mencionei anteriormente, né? Atores privados, associativos e instituições públicas. Um outro aspecto que é bastante importante foi na continuidade das pesquisas sobre a cesta de bens, tem a ver com o que os colegas franceses chamam de efeito cesta. Em resumo, como se diz assim, a análise tem que partir do que existe no território, do que já está sendo feito no território. E esse modelo ideal de cesta, a gente pode considerar como sendo um tipo ideal que muito raramente a gente encontra ele enquanto tal nos territórios. Mas ele serve para a gente como um parâmetro para justamente ou fazer pesquisa com esse modelo ou orientar as ações de desenvolvimento. Então, lá eles perceberam rapidamente de que a maioria dos territórios não segue o tipo ideal e, às vezes, você encontra cesta híbrida, onde você tem convivência de sistemas produtivos, né, alguns voltados para a valorização de recursos territoriais específicos, mas também às vezes com produção de commodity, de produtos convencionais. Um modelo top-down, que é a ação quase sempre coordenada por atores públicos, né, e que procura, então, animar os segmentos, atores privados, para desenvolverem projetos alternativos de desenvolvimento e valorizem determinados produtos e serviços existentes no território. E as iniciativas justapostas, como diz o professor Pequero, o território tem todos os ingredientes para fazer a maionese, mas não consegue juntar esses ingredientes e dar ponto para a maionese. Mas as ações estão sendo feitas, ou seja, o que falta nesse território é um sistema de governança territorial. Esse diagrama é simplesmente para dizer para vocês, e nós estamos agora nos debruçando um pouco nele, que é possível criar indicadores para avaliarmos qual é o grau do efeito cesta existente em cada território. Isso ajuda para a pesquisa, mas auxilia também os atores territoriais a perceberem aonde eles estão bem na foto e aonde estão as deficiências nas ações que estão fazendo e que precisam ser aprimoradas. Outro tema que nós pretendemos discutir com o Marcelo, facilitou bastante aqui a minha vida, porque já tratou, é o tema da valorização, porque os colegas franceses trabalham com a noção de renda de qualidade territorial. E, para eles, a renda de qualidade territorial é decorrente do aumento de preço dos produtos de qualidade. Aqui tem os preços de diversos tipos de azeite de oliva, da região lá onde eles estão, é praticado a 18 euros, e sabe-se que tem azeite de boa qualidade a 5 euros. Ou seja, a renda de qualidade territorial para eles é aumento de preço. E nós temos trabalhado bastante. Estamos pensando em aprofundar essa discussão justamente com a ideia de valorização, que o Marcelo também fez referência, inclusive um artigo que ele publicou tem servido para nós como ponto de partida para fazer essa reflexão, embora estejamos, reconheço, bastante atrasado com pesquisas empíricas sobre a valorização de produtos e serviços de qualidade dos territórios. Um tema para quem deseja pensar em pesquisação ou que seja um ator territorial e eventualmente queira adotar esse enfoque nas ações e nos territórios onde atua, é o que
eles chamam de engenharia territorial, ou, se vocês preferirem, podemos chamar de planejamento territorial. Então, quais são as fases para a implementação de uma cesta de bens? E a primeira delas é justamente o inventário da coleção de recursos do território, não necessariamente que já estejam sendo valorizados nos mercados, pode ser e deve ser nesse levantamento aqueles que têm potencial de ser, e depois haver se os atores territoriais vão levar adiante essa ideia de valorizá-los. O segundo é justamente avaliar quais recursos têm mais ou menos potencial ou condições de serem valorizados no momento que está se fazendo esse levantamento. Elaboração de projetos de valorização de recursos. Então, esse processo não se dá por ação divina, né? Se dá pela ação dos atores territoriais e, se existe essa intenção de valorizar produtos, precisa-se buscar recursos financeiros, precisa buscar recursos humanos que possam auxiliar na execução desse tipo de iniciativa. E, por fim, é a organização das competências territoriais, que nada mais é começar a dar forma no sistema de governança territorial, né? Quem fica responsável por qual tipo de ação. Bom, alguns resultados preliminares, nós estamos atuando em 4 territórios aqui no nosso estado. Um é a Serra Catarinense. Tenho certeza que a maioria de vocês aqui já ouviu falar de algum município da Serra, São Joaquim, Urupema, Bom Jardim da Serra, especialmente nesses meses de inverno, né, que é quando a região tem as temperaturas mais baixas do nosso país, em alguns invernos, inclusive, com a possibilidade de neve. Então, existe, como eles próprios dizem, né, eles se beneficiam aí de uma propaganda que é feita pelos principais canais televisivos aí dessa especificidade, desse recurso territorial específico que é o clima dessa região. Mas tem produtos típicos, né? O mel de melato, que eu já mencionei, o pinhão, uma região que ainda tem muita mata de araucária, carne frescal, que é uma carne lá da época do tropeirismo, que não é a charque do Rio Grande do Sul, é uma carne salgada, mas não tão salgada, que era usada como forma de conservação. O queijo serrano, que inclusive tem uma indicação geográfica atualmente. A maçã Fuji, que é um produto exótico, né? Foi implantada na região, mas nesse território específico é considerado uma das maçã Fuji com uma qualidade altíssima, né? Um microclima ali é muito rico para a produção. Mais recentemente, os chamados vinhos de altitude, e um boom do turismo rural, especialmente agora, nesse período de pandemia. Nós estamos com uma mestranda fazendo pesquisa sobre o agroturismo, e os agricultores que atuam com agroturismo não estão dando conta de tamanha a demanda que está se tendo nesse período de pandemia, onde o turismo externo, né, praticamente se fechou, então o turismo interno aumentou em muito. Aqui é outro território, pois não? 20 minutos, aí temos mais 5 aqui na previsão. Beleza, vamos lá. Aqui é outro território, então, bem rapidamente, é o extremo oeste, longe da capital, pequenos municípios, onde se destaca as agroindústrias familiares, a recuperação de semente de milho crioulo, né, a fabricação de farinhas orgânica a partir desse milho, um queijo de leite cru, que é o chamado queijo colonial, e, para nossa surpresa, porque não esperávamos, também o turismo. Tem um turismo de balonismo, é considerado uma região que tem as melhores condições para quem pratica ou esporte ou hobby de sobrevoar de balão, e uma festa típica, que também muitos de vocês devem conhecer, é o Oktoberfest de Blumenau, mas a primeira Oktoberfest é de um pequeno município desse território. As agroindústrias, como eu falei para vocês, estão presentes em praticamente todos os territórios de Santa Catarina, as agroindústrias familiares, pequenas agroindústrias. Então, nós agora, na sequência da nossa pesquisa, nós estamos
em parceria com o GEPAD, queremos estudar mais a fundo os mercados, os canais de comercialização dessas agroindústrias, né? Quem são os consumidores, qual é o perfil desses consumidores. Então, esse vai ser um passo seguinte que nós vamos dar. Eu costumo dizer que essas agroindústrias elas são desterritorializadas. Aqui são alguns rótulos desses produtos de pequenas agroindústrias. E para você descobrir em qual município é fabricado, você precisa pegar uma lupa para identificar o município. Tem muito trabalho que pode ser feito aí em relação a marketing territorial, etc. Temos 2 marcas que já identificamos como de interesse para a nossa pesquisa. Uma gerida por uma ONG, e que tem 140 agroindústrias que utiliza a marca Sabor Colonial, e outra para um consórcio intermunicipal, e que gere 70 agroindústrias familiares com a montagem de um sistema de vigilância sanitária altamente sofisticado e eficiente. Então, também estamos estudando essas 2 marcas, que aqui no Brasil até me surpreendeu que na apresentação do Marcelo apareceu também o tema da marca. Aqui no Brasil a gente conhece muito pouco as marcas coletivas, né? Nós estamos no modismo das indicações geográficas. Aqui é o mapa da França, para vocês terem uma ideia, que a França também é uma referência em indicações geográficas, mas vocês vejam a quantidade de marcas territoriais que eles têm, ou seja, não apostam todas as fichas, não colocam os ovos num único cesto, né? Indo profissionalmente, então, gente, quais são as lacunas, os temas que nos inquietam ao usar esse enfoque da cesta de bens? Primeiro é a questão da inclusão social, né? Quem normalmente se beneficia, participa dessa iniciativa, não são aqueles atores mais pobres desses territórios, né? Então, são pequenos agricultores que já têm uma agroindústria, pequenos agricultores que podem montar algum serviço voltado para o turismo. Bom, e como que fica com aqueles que não têm essas condições mínimas para integrar esse tipo de iniciativa? Então, essa é uma reflexão que está em aberto, nós não temos uma resposta, né? Estamos pensando em discutir essa questão da solidariedade territorial, mas, enfim, é um tema em aberto. Os consumidores do território como atores chaves, né? Então, aqui a nossa parceria aí com o GEPAD para aprofundar os estudos dos mercados imersos e, em particular, também nos interessa discutir o tema do marketing territorial. Essas marcas coletivas são pouquíssimas conhecidas, elas normalmente servem simplesmente para que os produtos possam ser comercializados com a segurança da vigilância sanitária, mas não tem nada que seja no sentido de promover de forma que o consumidor identifique nessas marcas um produto feito no território onde eles vivem. Governança territorial também é outro tema de pesquisa nosso, né? Nós temos casos aí que é um consórcio intermunicipal que representa um embrião da governança territorial, em outros é uma ONG, em outros não existe, né? A governança ela é toda ainda desconectada, né? Falta atuação dos atores territoriais nesse campo. A renda ou valor de qualidade territorial, não vou me prolongar aqui porque já foi tratado, né? Mas como é que nós podemos mensurar a valorização de qualidade territorial? Acho que esse é um tema bastante instigante aí para fazermos pesquisa. Formação de atores territoriais, eu acho que esse é um campo, nós temos a pretensão de, em breve, elaborar um plano de formação de atores territoriais para o Serviço Público de Extensão aqui de Santa Catarina. E, por fim, uma pergunta que normalmente nos é colocada quando a gente fala da cesta de bens, é se esse enfoque pode ser aplicado na maioria dos territórios rurais. E aí eu respondo, não pela minha reflexão, mas pela reflexão do professor Bernard Pequer, que ele diz, olha, o simples fato de fazer um bom inventário de recursos territoriais
já é um primeiro passo, já é abrir uma janela para depois iniciar uma reflexão sobre o que é possível fazer em esses territórios que supostamente não são dotados, né, de atributos territoriais, como é, por exemplo, no nosso caso aqui em Santa Catarina, a Serra Catarinense. A lógica disso é dizer que a boa saúde de um território está adotar a lógica de conquista e não de assistência, né? de políticas públicas assistenciais. Uma breve propaganda aqui para vocês de um guia que nós traduzimos sobre valorização de recursos territoriais. Nós temos uma versão online que podemos disponibilizar aí aos participantes dessa formação. E no site do nosso laboratório, lematepáginas.ufsc.br, tem um vídeo que apresenta a ideia original francesa em torno da cesta de bens e serviços territoriais. É isso aí, muito obrigado e podemos debater o assunto. Muito obrigada, então.